favor, vereadora Andressa Malman. Só importante dizer aos colegas que o secretário, nosso colega vereador Rafael Bueno, vai ter o tempo de 20 minutos, mas não vai ter tempo para perguntas, enfim, conforme o nosso regimento interno. Deixa eu te explicar como é que funciona aqui. A palavra está contigo, secretário Rafael Bueno. Bom dia a todos e todas, meus colegas, minhas colegas aqui, a comunidade de Caxias, em nome da Samanta, a nossa presidente do Conselho Municipal de Saúde, que tem feito um excelente trabalho frente ao Conselho. Saudar todos os nossos servidores aqui da Câmara, estagiários, a equipe, minha assessoria aqui, em nome da Marisa e da Jussara, presente. Confesso para vocês que parece que já faz um ano que eu saí aqui da Câmara, vereadora Andressa, as duas Andressas, né? Mas amanhã faz um mês, 30 dias que a gente saiu aqui da Câmara, né, para assumir a Secretaria Municipal da Saúde. E quando eu me propus e me autoconvoquei para vir aqui na Câmara, porque tinha uma convocação do ex-secretário, né? E aí eu me autoconvoquei para estar aqui presente hoje, mostrando, prestando contas. Eu acho que deveria ser de protocolo isso. Muitos dos senhores e das senhoras estavam lá na minha posse e eu disse que a gente, Cecília, que a gente iria fazer uma revolução na saúde. E que dentro dos 100 primeiros dias a gente ia fazer uma otimização, Dai, de cerca de 35 milhões de reais. 35 milhões de recursos públicos. Então eu convido vocês, né, a comunidade está em Caxias, a nos acompanhar um pouquinho das nossas primeiras ações com números para a gente poder mostrar o que a gente está fazendo. Bom, então, primeiro, eu quero agradecer a todos os deputados federais, senadores, diferentes de partidos, de cores partidárias, porque quando a gente vai para Brasília, a gente não pode olhar se o cara é do PL ou se a mulher é do PT. Ah, eu não gosto do Zuco ou não gosto da Maria do Rosário. Não, quando a gente vai para Brasília, a gente tem que olhar o quê? O interesse público, não, deixar de lado as cores partidárias. E é isso que a gente faz. E aqui muitos dos senhores e das senhoras conseguiram as emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino, o que ele fez? Ele disse o seguinte: não podemos mais utilizar essas emendas para os hospitais ficarem com dinheiro, as emendas de bancada de comissão. Agora tem que ser usado para procedimentos. Então, depois de grandes conversas com os hospitais, nesse exato momento que nós estamos tendo uma nova conversa rodada com os hospitais, agora o Virvi Ramos está lá no meu gabinete, porque tiveram alguns apontamentos, amanhã vai ter o Hospital Pompeia, então, para a gente rever algumas situações. Então, nós tivemos uma economia, por que eu digo economia de 12,4 milhões? Porque esse recurso é um dinheiro de emenda, que não é do nosso caixa, e isso vai possibilitar a gente fazer 929 cirurgias no Hospital Virvi Ramos, 636 no Hospital Pompeia, 262 no Hospital Geral, totalizando 1.827 novas cirurgias. Caxias do Sul, hoje a gente tem 6.400 pessoas na lista de espera aguardando por algum tipo de cirurgia. Nós temos gente desde 2017, por exemplo, esperando cirurgia de ortopedia. Então, vocês imaginam 6.400 pessoas só nessas cirurgias extras, o que nós vamos diminuir o sofrimento das pessoas. Nós temos aqui, eu dou o exemplo do pai do Fantinel, que tem problema de catarata. A vereadora Daiane conseguiu uma emenda, né, de 830 mil reais, através do deputado Marcon, para dar o exemplo, e nós vamos fazer 219 cirurgias de catarata. Então, isso a gente vai diminuir e muito. Por isso que eu faço um apelo para os senhores, para as senhoras. Eu quero já agradecer aos vereadores, e aqui eu posso citar vários, mas a vereadora Andressa, a Marques, a vereadora Estela, os demais vereadores aqui, que estão conseguindo, o vereador Juliano Valim, os demais, que mandam recursos para a Secretaria da Saúde. Porque, a partir disso, essa vereadora Sandra, os demais vereadores, mas a gente gerencia esses recursos pela própria secretaria, ao invés de mandar para os hospitais, eles usarem para custeio e a gente não vê, né, o trabalho sendo executado. Aqui nós vamos eliminar 1.827 pessoas que estavam na lista de espera, muitas delas talvez serão chamadas e não vão atender o telefone porque vieram a óbito esperando a cirurgia. Isso tem muito, gente. Só volta aqui o slide anterior. Então, nós temos esse quantitativo, 12 milhões e 400 mil reais serão utilizados. Claro que o Ministério diz que até 3 tabelas SUS a gente está negociando para a gente fazer,
né, esse quantitativo de 6.400 cirurgias, entre e sai, então são cirurgias extras. E eu, como sou secretário de Caxias do Sul, e eu brigava aqui dessa tribuna, eu acho que ao invés de a gente agora... Eu apontava o dedo, agora eu que estou ali no jogo, eu posso marcar gol, então agora a gente tem que fazer. E aí, o que a gente está fazendo? Somente moradores de Caxias do Sul vão fazer cirurgia. Os outros municípios, se querem fazer cirurgia aqui em Caxias, e mutirões, que paguem para nós. Eu vou fazer para Caxias do Sul. Eu vou fazer para Caxias do Sul. Inclusive, o próprio presidente da MESE me deu os parabéns por estar fazendo isso. Porque vocês imaginam, mais de 170 milhões a gente gasta para subvenção, e está aqui a Samanta, que não me deixa mentir aqui, que nós gastamos extras para custear o tratamento da região. E agora a gente tem que ficar mendigando para botar uma decoração ali na Praça Dante, enquanto os outros só recado de turismo e a gente não tem dinheiro para fazer nossas cirurgias. Então, nós vamos priorizar sempre os munícipes de Caxias do Sul. Pode passar, por favor. Bom, então o Mutirão da Saúde foi uma das primeiras ações que a gente fez. Em todas as UBSs foram mais de quase 14 mil atendimentos e a gente priorizou a saúde da mulher. Claro que como estava aberto, os idosos, né, principalmente homens, estavam presentes, mas a nossa meta era a vacinação. E eu quero dizer para vocês também, colegas vereadores, comunidade, ontem tive uma reunião com a Cruz Vermelha, os representantes do CAN, e nós vamos ter um ônibus exclusivo para Caxias do Sul, a partir de dezembro, onde nós vamos peregrinar nos bairros da cidade, no interior, para a gente fazer a vacinação. Porque nós estamos na volta de muitas doenças que estavam extintas aqui no Brasil. E muito por causa da imigração, que em outros países, além de não ser obrigatória, essas vacinas básicas, como o sarampo, outras vacinas, eles tinham que pagar. Do exemplo, o caso da Venezuela. Então, até eles entenderem que era gratuito, né, a vacinação e tal, há um hiato muito grande. Agora, a Secretaria Municipal da Educação vai exigir a vacinação para as crianças, mas quando eles entram para o Brasil, muitos deles são vacinados, mas perdem a carteirinha, então a gente não tem esse controle ainda, né? Por isso que a gente, dentro desse ônibus da Cruz Vermelha, a gente vai percorrer os territórios, principalmente onde tem as fortes migrações, para a gente ampliar a vacinação. Bom, pessoal, desde o dia 3, agora da segunda-feira, nós alteramos os horários das UBSs, isso era um estudo que já tinha sido feito e estava lá engavetado, e eu assumi essa tarefa para mim. As UBSs abriam às 7h30 da manhã e fechavam às 4h30, e as de horário estendido 7 e até às 21 horas. A gente tinha dados, né, que a média de funcionários das UBS estendidas, 5 profissionais, um médico e 4 profissionais, né, que estavam lá para atender a população. Entre as 8 da noite e as 21 horas, esse ato de 1 hora, a gente tinha uma média de 1,7 atendimento, vereador José de Abreu. Em todas as UBSs, durante um ano, uma média 1,7 atendimentos, ou seja, 5 pessoas trabalhando para ter 1,7 atendimento. Então, a gente reduziu esse horário para as pessoas poderem otimizar até as 8 da noite. E isso vai possibilitar, então, um fluxo de caixa de 1,8 milhões por ano. Esses dados todos que eu estou trazendo, com 1 milhão e pouco, depois vocês vão ver outros dados, tudo isso a partir do momento que a gente concretizou, que a gente deu o passo inicial, no período de um ano. Tá? Então, não é que a economia vai ser hoje de 1 milhão e 800. A Policlínica, que foi um grande investimento do governo federal, e aí eu quero agradecer meus servidores lá da Secretaria de Saúde, né, os servidores também da CEPLAN, mas talvez muitos não saibam dos bastidores, que não foi só a questão do terreno. Não somente esta obra, mas outras obras a gente estava na iminência, está na iminência de perder. Por isso que amanhã, hoje é quarta, amanhã o prefeito está chegando, amanhã tem reunião com o prefeito Odiló, para a gente verificar outras situações. Porque a gente precisa de agilidade de outras secretarias para a gente não perder projetos. E aí, vereadora Sandra, vereador Capitão Ramon, vereador Fantinel, vereadora Daiane, nós temos emendas parlamentares que vocês têm para reformar o UBS. O Capitão Ramon, UBS do São Vítor, a vereadora Sandra de Forqueta, a vereadora Daiane do Fátima Alta, o vereador Fantinel tem da UBS de Fazenda Souza, o Valim também tem a UBS Jardim Dourado e outras UBS estão no cronograma. Mas não adianta eu conseguir recursos e vocês terem esses recursos empenhados se, por exemplo, outras secretarias da CEPLAN não fizer o projeto. Então, eu preciso que outras secretarias ajudem, dê celeridade para a gente poder fazer. Não basta a vontade do secretário para a gente depois não conseguir dizer, olha, não temos o dinheiro, mas a gente não vai conseguir acelerar. E a Policlínica é um exemplo disso. A Policlínica está no meu nome, vereador, líder, Daniel Santos, está no meu nome, foi o primeiro documento que eu assinei
E a gente tem até o dia 20 do mês que vem para enviar o projeto. Eu estou cobrando todos os dias, porque a gente não pode deixar para o dia 20 de dezembro para enviar o projeto. Vai que suma o sistema, que dê alguma coisa, pague as luzes, dá um apagão, sei lá o que, a gente não consegue cadastrar, e aí a gente perdeu uma policlínica aqui em Caxias. Então, pode passar o próximo slide, um investimento de 30 milhões do governo federal. Aí uma sacada, pessoal, nós conseguimos também 60 cirurgias, a gente descobriu o SUS Gaúcho, nós fomos atrás, que foi lançado, e conseguimos 60 consultas e 60 cirurgias de ortopedia no mês de outubro, novembro e dezembro, 20 por mês, no Hospital Pompeia. Então, além daquelas 1.800 cirurgias extras, essas 60 cirurgias são do SUS Gaúcho, em parceria com o SUS Gaúcho que nós conseguimos. E também, através do SUS Gaúcho, nós conseguimos empenhar 140 mil por mês, que veio de recurso extra para a UPA, Zona Norte. E eu disse, mas o que tem o maior problema, o maior gargalo? E é o serviço de traumato-ortopedia, porque hoje a gente tem uma clínica que custa em torno de 68 mil reais por mês, que é a SOS Saúde. A pessoa tinha um trauma na sexta-feira e só ia conseguir fazer engessar o braço, a perna, na segunda-feira, porque a gente não tinha serviço, uma clínica contratada para operar no sábado e domingo em regime de plantão. Então, a pessoa ficava quebrada até na segunda-feira. O que eu fiz? Eu disse, vamos abrir o serviço de traumato-ortopedia na UPA Zona Norte. Então, esse serviço é diário, de segunda a segunda. Nós temos profissionais, então é um serviço de referência. Vamos imaginar, vereadora Estela, que ali na UPA Central é o serviço de saúde mental, que a psiquiatria ali, a única referência. E a UPA Zona Norte, então, os senhores e as senhoras souberem de alguém que se machuque, que tenha alguma lesão, UPA Zona Norte. Não é para aquela pessoa que está com uma dor lombar, que está com um problema no ombro e vai lá se consultar, não. Isso segue o fluxo normal via UBS. Se tem alguma fratura, alguma questão de urgência e emergência. Pode passar. As melhorias na UBS, então, R$1 milhão na UBS Galópolis, que foi melhorada. Nós temos, o governo federal também mandou recursos para a UBS Imigrante, da Zona Sul, que é uma obra que vai iniciar daqui já tem a ordem de início, vai iniciar nos próximos dias. Então, também, nós temos, eu já falei dessas outras UBSs, que nós temos a previsão de fazer reformas. E aqui, hoje, a gente, não somente essas UBS que eu citei dos vereadores anteriormente, que a gente quer reformar a partir do ano que vem, nós temos, por exemplo, a UBS do Cristo Operário, que é num porão de uma igreja, sendo que a gente tem um prédio da Marco Polo, onde era a lojinha da Marco Polo, e a gente pode usar e otimizar serviço. Vereador D'Ambros, eu estou cobrando de algumas secretarias e amanhã tem reunião com o prefeito para tratar do seguinte, não foi uma promessa minha de campanha, foi uma promessa do prefeito Adiló, que ele se reelegeu prometendo para a Zona Norte construir a UBS Caminhos do Meio. E eu quero construir a UBS do Meio, não foi promessa minha. Agora o governo federal lançou uma linha de crédito de R$20 bilhões através de um financiamento que tem 2 anos de isenção. A primeira coisa, quando eu vi, eu disse, vamos se cadastrar. Eu quero construir um CAPES infanto-juvenil para diminuir a lista de espera das crianças e cadastrei a UBS Caminhos do Meio para a gente receber o empréstimo. Então, está cadastrada para a gente ter esse financiamento da UBS Caminhos do Meio. Nós vamos desativar 2 UBS no momento oportuno, que é o Fátima Abaixo, que está caindo aos pedaços, a UBS e a do Centenário também, e vamos construir uma escola vertical. Aí, uma UBS vertical, falavam tanto nas escolas verticais, mas agora nós vamos ter UBS vertical, com elevador e tudo dando certo essa questão do empréstimo. Também preciso de outras secretarias que estejam em sintonia com a Secretaria da Saúde. Não adianta meus técnicos, meus servidores fazerem tudo e barrar em outras secretarias. Gente, isso daqui é a maior sacada de todas, tá? Provavelmente amanhã, nesse exato momento que eu estou falando, a PGM, eu quero agradecer o procurador Taca, o prefeito Adiló, a Andressa, minha servidora, eu disse que ela, desculpa adjetivar, mas disse que é uma galinha dos ovos de ouro, porque ela viu isso daqui que tem em Porto Alegre. O que acontece? Muitas das emendas dos senhores que destinaram, por exemplo, a vereadora Sandra Boneto está dando pulo. Porque o dinheiro das emendas dos vereadores, o que aconteceram? Usaram para custeio. Anteriormente, a minha chegada lá, pegaram a emenda dos vereadores e usaram para pagar a conta. Nós estamos com déficit de 44 milhões na Secretaria da Saúde. Mas então pegaram e usaram para custeio próprio pagar hospital, pagar UPA, enfim. Mas por que eu botei parceria com a FSG? Os novos cursos de medicina, o governo federal regulamentou que os novos cursos de medicina, eles têm que dar uma contrapartida financeira. Todo mundo ocupa, e vocês que percorrem o UBS, e quem está me assistindo, ou tem alguém da saúde na sua família, sabe que ocupa as UBS como campo de estágio, fisioterapia, enfermagem, medicina, enfim, os diversos campos de estágio.
já paga na mensalidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. A maternidade era no Hospital Pompeia e foi transferida para o Hospital Virvi Ramos. Na outra semana, a Cleciane pediu para eu assinar o documento para começar a cobrar o campo de estágio, que até então quem recebia era o Pompeia, para os acadêmicos que faziam sua residência ali. E essa servidora, Andressa Gala, disse, Rafael, vamos fazer isso aqui em Caxias? Eu digo, mas por que nunca foi feito isso daqui? Bom, aí eu conversei com o reitor da FSG, com o reitor da UX, estava até o vereador Daniel Santos, né, que eu falei que a gente ia fazer o decreto, que a gente vai fazer o decreto provavelmente amanhã, sai do forno o decreto e é publicado. Então, a partir do ano que vem, todos os cursos que utilizarem os nossos serviços de saúde, campos de estágio como nosso serviço de saúde, vão pagar aquela contrapartida que já pagam na sua mensalidade. Isso nós vamos ter em caixa em torno de 6 milhões por ano. Dinheiro grátis, dinheiro extra entrando. Isso a gente vai poder reinvestir. Esse 1,5 milhão por ano já tem, porque o Ministério da Educação disse, vocês só abrem curso de medicina se derem a contrapartida. Então, o reitor, o vereador Marisol da FSG, eu quero lhe agradecer que vai sair do seu telhado lá no Emox, viu? Da sua emenda. Obrigado por mandar dinheiro lá para nós. E aí, então, o reitor está ansioso para fazer a obra, porque se a gente não fizer até o final do ano a obra, a gente perde. Aí a deputada Denise esteve lá comigo dizendo, Rafael, tem uma emenda que eu dei, o equipamento de raio-x. Vejam só, Ricardo, nosso diretor da Câmara. Equipamento de raio-x que hoje o município paga quase 1,3 milhão por ano, né? Ali em cima das lojas Maris, na Sinimbu, para uma empresa terceirizada fazer um raio-x. Hoje a lista de espera está em torno de 3 meses. Um raio-x custa R$30. Tá? Só que se tu não tirar o raio-x na hora, a pessoa depois vai ter que amputar o dente, tratar canal. Olha o custo que isso vai dar para o município, nessa lista de espera. Fora que depois tu tem que imprimir papel e levar para a UBS. E a Denise disse assim, Rafael, tem uma máquina minha de raio-x que dá para fazer os procedimentos, que está na caixa e está perdendo a garantia. Eu não sabia disso daí. Aí a vereadora Marisol veio no outro dia e disse, Marisol, isso aqui eu vou resolver isso hoje. Porque daí eu estava falando com o reitor da FSG e eu disse, Denis, o que precisa? Daí eu estava falando com o meu pessoal e disse assim, o que a gente precisa? Precisa fazer uma reforma, vai custar uns 400 mil. Liguei para o reitor da FSG, eu disse, Denis, eu preciso esse 500 mil desse valor aqui, porque vocês querem, eles queriam utilizar, sabiam dessa máquina que tinha, eles queriam levar para eles, utilizar para eles e abater em serviço. Eu digo, não é capaz, vocês vão fazer isso aqui é nosso, nós vamos utilizar. Eu disse, vocês podem utilizar para campo de estágio de vocês, mas vocês vão fazer a obra e a gente vai botar em funcionamento. Isso, até março do ano que vem, se tudo der certo, agora tocando, eles fazem a obra e isso é o bom. Tudo que for campo de estágio. Então, a gente não pode, quero fazer uma reforma na Câmara. Não, tudo tem que ser o que tange a respeito de campo de estágio deles. A gente vai fazer o orçamento e eles vão executar a obra. Não vai precisar de licitação da prefeitura. Então, é tudo os campos de estágio. Isso vai acelerar tudo rápido. E nós vamos botar essa máquina em operação. O raio-x, a média, que é os cálculos que o meu pessoal fez, nós vamos gastar 400 mil por ano. Nós vamos economizar quanto nessa brincadeira? 800 mil reais, uma máquina que estava na caixa no raio-x, botando e perdendo a garantia. Então, nós vamos fazer, o pessoal dando pulo de alegria, meus servidores, e esse outro 1 milhão, sei que teve uma reunião de saúde mental essa semana, nós vamos utilizar como campo de estágio a FSG, para fazer consultas de psicologia, para minimizar esse grande déficit que a gente tem na psicologia. Esse 1 milhão a gente vai usar em contrapartida para bater nas listas de espera. Tem 2 minutos. Bom, os agentes de endemias, pessoal. O que acontece? A gente tem os agentes de endemias no nosso município, nós mandamos para o território. Como que funciona? E está aqui a Samanta, que me ajuda. Né? Hoje, o agente de endemias iria até o seu local de trabalho no centro, ele batia o ponto, tinha que ir lá para Galópolis, ver, por exemplo, os mosquitos. Ia ter que pegar o ônibus e ir até Galópolis. Aí tinha que voltar antes do meio-dia para bater o ponto. Aí depois batia o ponto, voltava lá para o Risso. Daí tinha que voltar. Quanto de tempo desperdiçava nisso daí? E no mandato do prefeito Cassado, a Visat começou a cobrar a passagem de ônibus. O que a gente fez? A Visat cobrando a passagem de ônibus, 500 mil por ano a gente vai economizar, porque as pessoas vão trabalhar nas suas UBS, vão trabalhar nos territórios. Tanto que na UBS do Pioneiro vão ser mais 2 agora esse mês que vão para lá. Nós vamos abrir concursos. Então, só nessa brincadeira, nós vamos economizar 500 mil reais. É o que preconiza o Ministério da Saúde, trabalhar no seu território. Estou acelerando aqui, tá? Tá. Falando sobre a saúde mental, e eu não sei se vocês lembram que eu falei, gente, nós temos a saúde mental aqui, nós precisamos, né? Eu fui através do Rimon, do dono da clínica Rimon, e o filho dele, Instituto Amor em Cuidar, pedindo parcerias, né? Eu estou que nem aquele pessoal que está na rua, está
procurando os toquinhos de cigarro, passando o chapéu ali, fazendo uma... Esses dias tinha uma mulher fazendo malabarismo com 2 bolas. Eu digo assim, não, isso aí eu também sei fazer. Acho que até eu vou para pedir dinheiro para a Secretaria da Saúde, né? Até isso aí eu já sei fazer. Pedindo dinheiro. E aí, pedi então para o doutor Rimon o que a gente podia fazer. Eles vão destinar 60 consultas mentais para a psiquiatria de forma gratuita, 60 consultas por mês. Isso vai dar uma economia de R$100 mil ano para nós, para a Secretaria. Pode passar. Também pelo SUS Gaúcho, olha só, nós ganhamos 140 mil do SUS Gaúcho para a UPA Zona Norte, eu abri o serviço lá. E aqui para a UPA Central, nós ganhamos só R$50 mil, sabe por quê? Porque ela não está habilitada, nós estamos deixando de ganhar, quanto? 90 mil nessa brincadeira, 900 e... Quantos dá, quem que é bom de matemática? Quanto? 1 milhão por ano, quase. 1 milhão por ano a gente está deixando de ganhar. Estava deixando de ganhar, porque a UPA vai ser habilitada essa semana, né? Já está tudo certo, vai ser habilitada até o final da semana. Então, nós vamos partir para ganhar 140 mil, nós vamos ter outros serviços ofertando. Aqui a gente está usando, nós contratamos auxiliar de bucal para ajudar os nossos odontólogos. Bom, pessoal, o pessoal antes foi visitar o município de Recife, eu fui visitar Porto Alegre. Eu quero dizer que nós vamos fazer uma grande revolução tecnológica nos próximos meses aqui em Caxias. Nós vamos tentar minimizar ao máximo, ainda no primeiro semestre, as filas de espera, tanto no CES, tanto... O CES é uma outra situação que a gente está vendo de mudar aquele espaço, né, de outro local mais saudável para os funcionários e também para os usuários. E a gente também quer fazer essa revolução tecnológica, evitando filas, evitando tudo na palma da mão. Eu, por exemplo, se vocês me perguntarem quantas pessoas tem hoje na fila de espera uma consulta, eu até posso saber de cabeça. Mas tudo eu tenho relatórios que saem a cada um mês, eu não tenho nada. Eu não consigo visualizar se aquela UBS não está funcionando, se aquela outra não está. Eu vi vereador Daiane, a senhora brigando aqui, gritando por causa do seu projeto de lei. Não vai ser nem preciso aprovar o seu projeto de lei, porque a gente, informatizando, a gente vai ter tudo. Sabe, informações que a gente podia ter mastigada para otimizar recursos e saber onde a gente aplicar, onde a gente está gastando errado, a gente não tem. Então, nós estamos na época analógica, não na digital. Bom, isso aqui também, ó, pessoal, eu estive em Brasília e nós ficamos sabendo, nos servidores, que a gente tinha, de 2024 das enchentes, um valor que estava perdido, que era para ser usado no recursos humanos da vigilância em saúde. R$2 milhões. R$2 milhões. E aqui também quero agradecer o Mauro Pereira, que é secretário do município, que ajudou lá a abrir as portas. E nós conseguimos esses R$2 milhões, estavam perdidos, eu descobri esses R$2 milhões e nós... Vamos usar, então, isso daí para custeio da folha de pagamento. Então, são mais R$2 milhões que ninguém sabia que tinha, a gente descobriu e conseguimos, semana passada, esses R$2 milhões. Pode passar. Programa Mais Médicos. Eu defendo o Programa Mais Médicos. Quanto mais médicos vier, um programa do governo federal. Eu lembro que uma vez, quando foi implantado, lá no meu primeiro mandato, em 2013, vereador Cláudio, o senhor era meu assessor, muitos médicos lotaram a Câmara de Vereadores, falando Dilma Tessari, que era secretária na época, né? Só a Tessari, né? E indo contra o Programa Mais Médicos, certo preconceito até contra os médicos. E que bom que nós conseguimos. E eu liguei um por um dos médicos e fui na UBS abraçar a doutora, a Cleonice, que assumiu. Acho que a gente tem que, né, ter essa parceria com os médicos. Fui lá agradecer ela. Nós abrimos no Belo Horizonte, São Caetano e Pioneiro 3 médicos. E no bairro Pioneiro nós abrimos uma estratégia de saúde da família. Podia abrir no bairro Cristo Redentor, no meu bairro, que também está precisando. Mas eu sei que o bairro Pioneiro, o vereador D'Ambrosio, precisava lá. Nós vamos mandar mais 2 agentes de endemias também para aquele local. Pode passar. Aqui, quando mais 3 unidades básicas de saúde, que a gente prevê, são 3 UBSs novas, e aqui eu quero falar em primeira mão para vocês, na sessão de hoje, com aquela redução de horários de UBSs estendidas, que aquele delay de 1 hora, né, nós vamos otimizar 1.800.000 por ano. Mas a gente não vai guardar esse dinheiro. A gente vai abrir novos serviços. E 3 novas UBSs, e aqui eu quero deixar meu compromisso com a comunidade de Caxias, das regiões, com os vereadores e vereadoras. Nós vamos abrir 3 novas UBSs com horários estendidos. A UBS do Diamantino, a UBS do Planalto e a UBS do Fátima. 3 novas UBSs com horário estendido para beneficiar regiões que ainda não estavam sendo contempladas. Então, não é, vai fechar serviço e não vai. Não, eu quero abrir serviço. A gente tem que ampliar, quanto mais a gente ampliar. Só que a gente tem que tirar de algum lugar para poder ampliar em outros. E aí, eu tenho mais 5 minutos depois extra. Não está contando isso aqui. Bom, aí, estou que nem o seu Pizete aqui. Falei finado do seu Pizete. Já, vereador Rafael. Sim, mas já estou concluindo. Secretário. Mas aqui, ó, eu só quero dizer como a gente está na época analógica.
A gente perdia 600 ligações por dia, quase, que as pessoas ligavam, os servidores ligavam das UBSs, o pessoal ligava para saber se tinha um medicamento, se tem medicamento no CES. As pessoas ficavam na fila. Eu digo, então, vamos fazer o quê? Vamos montar um call center. A gente botou 3 pessoas lá trabalhar, atender telefone exclusivo para a questão da farmácia básica, especializada e do componente estratégico. Mas eu não quero isso que as pessoas fiquem ligando, eu quero que as pessoas saibam na palma da mão, no celular. Por enquanto, o que eu tenho é um call center, né? As pessoas não vão ficar mais 3, 4 horas esperando um telefonema ou se dirigir até o CES e ficar na fila para saber se tem o seu medicamento. A gente dedicou um telefone 3290-4444, a partir das 7h30 da manhã às 5 da tarde, as pessoas podem ligar para saber se tem o seu medicamento, enfim. Pode passar que eu quero. O CAPES, então, que... Esse é um problema que eu quero resolver e eu peço aqui, por favor, aos demais secretários que me ajudem para a gente não perder esse valor do governo federal que foi mandado para nós, que é o nosso novo CAPES. Isso vai desafogar as filas da saúde mental, nós precisamos. Está indo uma situação que precisa o cadastramento aí do projeto, tenho certeza que a gente não vai perder, né? Espero. Passa. E aqui eu quero desmistificar, Andressa, antes de concluir, né, a questão do hemocentro. Que eu vi algumas pessoas falando bobagens em rede social, dizendo que eu ia terceirizar hemocentro. Jamais. Eu vou terceirizar serviço. Né? Pode ser serviço daqui a pouco de segurança, em essas casas de acolhimento, alguma coisa, serviço que é meio, mas serviço fim não vai passar pelas minhas mãos. Então, antes as pessoas falarem bobagem, né, as pessoas têm que falar, tem que subir lá no gabinete secretário, ligar e tirar suas dúvidas. O Hemorgues, para os senhores e para as senhoras ficarem sabendo, e podem, eu dou o telefone depois para vocês ligarem, para a diretora do Hemorgues. A Samanta está aqui, pode me auxiliar também. Nós temos o Hemocentro Regional, que é como se fosse a UAB e associações de bairro. Todos os hemocentros regionais são ligados ao Hemorgues. Por quê? Porque eles ganham recursos. É como se fosse, vereadora Andressa, um sindicato e as federações. E o único município que não é associado ao Hemorgues é Caxias do Sul, porque 5 vezes ela esteve conversando com secretários e nunca quiseram. Eu disse, tá, mas qual que é o benefício para nós? Vocês vão receber suprimentos, vocês vão mandar serviço para nós e vai economizar o serviço de vocês. Só nessa economia nós vamos ter uma economia de 2,5 milhões por ano. E o que significa isso? Nós vamos mandar o serviço de imunohemato e sorologia para Porto Alegre para eles fazerem os testes lá ao invés daqui. Além de a gente ter uma economia de cerca de 200 mil por mês, nós vamos também ter economia de 7 servidores que a gente vai realocar em outros setores, né? E eles vão continuar trabalhando. Quando a pessoa passa por concurso, ela tem que saber que ela pode trabalhar lá em Vila Cristina ou na Vila Lobos. Isso né? Então, nós vamos ter essa economia de 2,5 milhões. Nós não vamos terceirizar Hemocentro, né? Nós vamos otimizar. Pode passar. E aí, com esse nosso diálogo, eu assumi na segunda-feira. De tarde, quando eu cheguei, eu peço para cada setor, o que nós vamos economizar? Falei com o Roque, que é o diretor do Hemorgues, ele me disse, estamos conversando com a diretora do Hemorgues, mas só o mês que vem e tal. Me consegue o telefone dela. Botei no Viva Voz, ela me disse assim, eu disse, eu queria falar contigo. Ela disse, nunca recebi uma ligação do secretário de Caxias do Sul. Eu disse, mas então vamos marcar uma conversa, eu vou aí em Porto Alegre. Ela disse, não, eu vou aí. Quinta-feira, na primeira semana que eu assumi, nós já decidimos isso. E a hora que, na sexta-feira, o que a gente conseguiu? 1.500 bolsas de sangue para coleta de sangue. Uma economia de 81.450 a gente vai ter por mês para a gente coletar sangue. Todo mês eles vão mandar esse valor, uma economia que a gente vai ter, eu nem esperava isso. Então, isso são coisas que a gente tem que correr atrás, porque se tu ficar esperado dentro do ar-condicionado e sem correr, tu não consegue. E estou concluindo. Aqui, eu quero agradecer, né, o nosso governo federal, a Carreta da Saúde, que está lá em Pelotas, daqui uns dias vai chegar buzinando aqui na nossa cidade. Eu quero estacionar aqui na frente da prefeitura, aqui para a saúde das mulheres. Estou me vendo até lá dentro, já buzinando, gritando, lá dentro da... Uhul, né? E a gente chegando para oferecer serviços, especialmente para as mulheres, a Carreta, né, um projeto do governo federal do Ministério da Saúde. Estou concluindo, de verdade. A questão da economia das fraldas, então, em um ano a gente vai economizar 2,5 milhões nas fraldas, porque a gente vai tirar todas, a gente só vai deixar as infantis, porque hoje o governo federal está fazendo esse remanejo para as farmácias populares e tirando também recursos humanos, enfim, nós vamos ter uma economia de 2,5 milhões para as pessoas poderem buscar no seu território as fraldas. E aqui, pessoal, né, eu quero compartilhar com todos vocês, quero agradecer a nossa deputada federal, Denise Pessoa, que foi muito parceira, o ministro Alexandre Padilha, toda a sua equipe, aonde há 6 anos Caxias do Sul deixava de ter habilitação de serviços e a gente perdia todo ano 10,2 milhões de reais aproximadamente, porque faltava documentações. Sabe o que era, colegas vereadores? Tipo alvará sanitário, que a própria Secretaria da Saúde que emite,
vereador Pedro Rodrigues, o alvará de localização, entre outras coisinhas simples que a gente não tinha, a gente não conseguia habilitação. Então, por intermédio da deputada federal Denise Pessoa, que passou 2 dias conosco nos ministérios, até o final dessa semana nós vamos ter essa economia, garantida por um decreto do ministro Alexandre Padilha de 10 milhões aproximadamente, que nós vamos reinvestir em serviços para a nossa população. Então, 6 anos de espera e agora nós vamos ter em caixa esse valor sobrando. Pode passar. Então, quando eu falei para os senhores e para as senhoras que a gente teria, em longo de 100 dias, que a gente iria aplicar esses recursos, tirando a UPA, tirando a policlínica, que já estava sendo planejada pela administração anterior, que é um custo de 30 milhões de reais, nós já conseguimos otimizar e investir 70,8 milhões de reais neste 1 mês. Então, somente da minha parte, 40 milhões de reais já foram otimizados. Eu já bati a meta em 30 dias de trabalho e já ultrapassei 5 milhões. E tenho certeza que nos próximos 60 dias nós vamos dobrar essa meta agora, que não é mais de 70 milhões, agora é de 140 milhões. Aguardem que nós vamos fazer isso, para esse dinheiro ser reinvestido no SUS. E eu quero dizer o seguinte, colegas vereadores, por que a Secretaria da Saúde não funcionava? Bom, por que algumas empresas falem? Porque talvez não tinham bons gestores. E eu não estou aqui para falar dos demais, mas eu quero agradecer os meus servidores da Secretaria da Saúde, que eu vou usar uma palavra para vocês entenderem. Eles estavam com tesão adormecido. E eu fui lá, conversei, olhei no olho de cada um e aquele tesão saiu para fora. Eu nunca vi gente trabalhando com uma vontade de trabalhar, chegando de manhã trabalhando, mesmo exausto. Vocês me conhecem, sabem o jeito que eu trabalho, né? E minha assessoria mesmo sabe que, né? Você, a Andressa, que trabalhou comigo, sabe como a gente trabalha, que é cumprir, né, Cláudia? É meta, é meta, é meta, é meta, é meta. Então, eu quero agradecer a todos os meus servidores públicos que trabalham muito bem lá na Secretaria de Saúde, os meus assessores também que trabalham, indicado por outros partidos que trabalham na Secretaria de Saúde. Eu quero agradecer a todos e principalmente, Samanta, olhando para ti agora em Conselho Municipal da Saúde. Nada a gente vai fazer sem ouvir a comunidade. Muitas das coisas que a gente vê e ouve, talvez são corretas. Talvez são corretas em diversos setores, eu não vou falar dos últimos acontecimentos. Mas se a gente dialogar com as categorias, muitas coisas deixam de ser, se tornarem públicas, terem esses contratempos. A gente pode ter embates ideológicos, mas de evitar se a gente ouvir a população. E eu sei, a vereadora Estela, a Comissão de Saúde, pediu para o Jack, enquanto presidente, para a gente poder fazer uma agenda, para a gente ouvir os pessoal do Hemocentro. Do SAMU, desculpa. Eu mesmo, enquanto secretário da Saúde, era um projeto que já estava lá antes de eu chegar, não é uma ideia minha, Rafael Bueno, enquanto secretário. Qualquer um, se tivesse, teria que lidar com isso daí. Porque nós temos o REAS. E eu quero, para concluir, falar só disso daqui. Nós temos o REAS. O que significa o REAS? Quando nós aprovamos a 409, nós readequamos os cargos. Nós readequamos o padrão salarial. Isso possibilitou também, além de equilíbrio salarial, possibilitou a gente poder ampliar a jornada de trabalho. Então, médicos que trabalham 12 horas, enfermeiros que trabalham 12, técnicos, vão poder ampliar a sua jornada de trabalho de 12 para 20, de 33 para 40. Isso vai ser um grande trunfo para nós, a administração, porque nós vamos ter mais profissionais nos seus territórios. A gente não vai precisar chamar novos concursos. Os mesmos profissionais vão... E vai diminuir a hora extra, vai diminuir um monte de coisas. Então, precisa um reequilíbrio orçamentário dentro da própria pasta. Isso vai ser explicado para os senhores e para as senhoras nessa reunião que nós vamos fazer. Então, já estava sendo planejado antes do Rafael. E o projeto vem aqui para a Câmara também, para discussão. Mas eu chamei os servidores do SAMU, nós ficamos das 7 horas da noite até as 10h30. Nós conversamos, só peço que a TV Câmara mostre para concluir mesmo. É uma reunião que nós temos no dia 22, se não me engano, dia 22 de outubro. O sindicato estava presente, a Silvana Piroli, a Malu, representando também, os trabalhadores SAMU de diversos serviços lá do SAMU. Ninguém discute a qualidade de serviço, que são pessoas que salvam vidas, são os nossos, que estão juntando gente estribuchada no chão. Isso ninguém discute o serviço. A gente está discutindo, eu digo a Prefeitura de Caxias, algumas questões, que era a privatização ou a questão de retirada de alguns benefícios que foi dado lá em 2002 e que teria que ser atualizado segundo a gestão. Então, isso é o passo que está sendo discutido. Tem uma comissão que foi formada entre PAN, Sindiserve, Secretaria da Saúde, Gestão e Finanças, Secretaria de Governo e PGM.
Tá? Então, essa comissão está discutindo isso, porque é muitos dados, é muito tira hora extra, coloca hora extra, e que passa isso também por uma equipe de governo e não pela Secretaria de Saúde. É mais uma questão de gestão. Por isso que eu estou sempre disposto aqui, vereadora Estela, depois a senhora acerta com o meu assessor, o Dani, para a gente vir aqui semana que vem, quinta ou sexta, poder explicar. Porque quanto mais a gente ouve, mais chances a gente vai ter de não errar, né, e beneficiar a população. Então, quando vocês ouvem, está economizando, está economizando, está economizando. Não, a gente está economizando para reinvestir na saúde e investir aonde? Na atenção primária. É a gente incorporando as nossas equipes, ampliando a vacinação, ampliando os nossos indicadores. Gente, obrigado pela tolerância do tempo. Nosso gabinete segue sempre à disposição. Quando vocês tiverem alguma dúvida, que talvez... né, o Everson, meu assessor, que está ali comigo, ele diz assim, tu atendeu 60 e poucas pessoas no dia. Ele disse, não, mas tu atende 60 e fora as reuniões que tu tem. Então, se eu não consigo atender vocês, tem o Daniel Corrêa, qualquer informação, qualquer questão de pacientes que chegam até vocês. Tem a Andréia, que é a nossa assessora da Comissão da Saúde, né? Tem o Daniel, tem a Elisângela. Então, ela é meu canal aberto, né? Ela continua sendo a nossa assessora e nosso canal entre a Secretaria da Saúde. Eu mesmo passo as demandas para ela ver internamente com o nosso pessoal, né? Então, meu gabinete está sempre à disposição, o gabinete secretário da Saúde, para fazer visitas, para qualquer demanda, contem sempre conosco. Obrigado pela tolerância do tempo, de uns minutinhos que a gente passou. Muito obrigado. Obrigada, secretário de Saúde, Rafael Bueno.